Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 54, onde nós vamos abordar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui, conhecem? É esse aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 7 é aquele que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Itens 5 e 6. A gente vai complementar o estudo da semana passada, né? Os itens 5 e 6, na verdade, 3, 4, 5 e 6, são aqueles que falam assim: aquele que se eleva será rebaixado. Nossa página na internet, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Ali você encontra não só os textos do Evangelho, como este vídeo que você está assistindo, mas também os textos da página de preparo, de leitura. Hoje, por exemplo, vai ser do livro Pão Nosso. Então, tudo isso você encontra lá, tá? Outro detalhe importante. Ah, Sérgio, tem algumas palavras ali que são difíceis, né? Hoje, por exemplo, vai ter uma palavra assim, inolvidável. Nossa, que beleza, hein? Inolvidável, austero, timbrando, enfim. Todas essas palavras a gente coloca ao lado, entre parênteses, vermelhinho ali, o significado delas. Para quê? Para facilitar ao máximo o seu estudo, tá certo? Recomendamos também que quem estiver chegando pela primeira vez, hoje é o 54, começa pelo 1. Clica lá, ano 2012, mês de agosto, começa pelo 1, depois o 2, o 3 e assim por diante. Porque aí você vai seguir uma sequência didática, porque o Evangelho, ele é extremamente pedagógico, extremamente didático, ele tem uma sequência, tá? Embora muitos prefiram fazer uma leitura por uma página ao acaso, também pode, não tem problema não, mas é mais interessante para a gente assimilar os conteúdos quando a gente faz numa sequência, tá certo? Um outro detalhe importante, esse vídeo você pode utilizar para fazer o próprio Evangelho, não tem problema nenhum. Corre esses 5 minutos iniciais em que eu falo aqui, meia hora de estudo. E vocês podem também, enquanto eu estiver falando, dando alguma explicação, algum esclarecimento, né, tendo várias pessoas à mesa, vocês podem pausar e aí vocês façam os comentários entre si, entendeu? E depois continuem. É a maneira ideal aí de se fazer esse Evangelho no Lar, ou simplesmente utilizar para um estudo prévio e depois, sem o vídeo, sem nada, vocês façam entre si. Não tem problema. Pessoas também que estão sozinhas, não tem companhia para fazer. Eu já percebi que várias pessoas comentam isso conosco, né? Então é uma alegria muito grande ser essa companhia aí para vocês, que possa levar esse estudo, esse Evangelho a bons frutos aí para cada um, né? Então pode fazer também direto com o vídeo. A gente só lembra que ele deve ser feito sempre em voz alta. Mesmo aquele que estiver sozinho deve fazer em voz alta. E quem tem dúvidas pode enviar um e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Vou repetir, amorperdãoefé@gmail.com. Hoje tivemos duas dúvidas. A primeira: eu costumo completar sempre a água da garrafa onde eu fluidifico no dia do Evangelho. Costumo até acrescentar lá o suco. Portanto, em minha casa costumamos beber a água fluidificada até o dia do próximo Evangelho. Está correto isso? Fica a seu critério, tá? Não tem problema nenhum, você pode fazer isso sim. A água, ela recebe uma energia, né? E quando ela estiver acabando, você pode completar a jarra com água. Ela vai manter aquela propriedade, tudo bem? Então não tem problema nenhum, pode ser feito isso sim. O único cuidado aí que a gente recomenda é evitar de colocar na geladeira, porque ela perde um pouco dos componentes fluídicos quando vai para a geladeira, certo? Isso não quer dizer que ela fica nula, que ela perde todos os efeitos, mas
há uma perda, uma pequena perda, mas há. Então o legal é manter em um local fresco, né? Coloca ali a garrafa, bota dentro de uma garrafa, tampa ela e pronto, tá? É o ideal. Vamos ver outra pergunta. Sérgio, como você já falou, os textos do livro de abertura, da página de preparo, né? Sempre confere com os assuntos do texto do Evangelho. Como eu vou conseguir saber isso? Pois eu faço qualquer página dos livros de abertura e a partir do momento que conheci seus vídeos, passei a fazer o Evangelho do primeiro capítulo e dando sequência como você. Pode ser assim? Pode sim. Como a gente falou, é o ideal. Os livros, essa série, né? Fonte Viva, livro Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz e Fonte Viva. Todos eles, se vocês repararem, todos eles começam com uma citação do Evangelho. Então nada mais é que o quê? Um complemento ao estudo do Evangelho. Nós fizemos aqui, alguns amigos fizeram um estudo detalhado, colocando, essa citação corresponde ao capítulo tal do Evangelho, e fez uma tabelinha ali, tá? Quem quiser pode enviar um e-mail para a gente, que a gente envia essa tabelinha, não tem problema nenhum. Ou então, simplesmente vai fazendo o quê? Pode também, eu posso abrir uma página ao acaso? Pode, também não tem problema, isso não está proibido não, pelo amor de Deus. O importante é que se faça a leitura, que se faça o estudo. Aqui é só para a gente dar um plus aí, né? Para ficar um pouquinho melhor. Então pode ser feito sim, tá? E como é que é? Perdi agora o fio da meada. Mas podem fazer sim, ou simplesmente acompanhar, né, no site da gente qual foi o livro, qual foi o estudo feito. Capítulo 7 foi o estudo tal, usaram tal livro. Aí vocês podem fazer isso como referencial, que sempre tem a ver. Vocês vão perceber daqui a pouquinho na página de preparo de hoje. Mais uma vez, né? Bom, sendo assim, vamos dar início, né? Vamos começar então o estudo de hoje. Começando pela prece inicial. Vamos estender as mãos e vamos orar assim. Deus, Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, encarnados e desencarnados que aqui estão presentes, sejam todos muito bem-vindos a mais este Evangelho de amor, a mais essa oportunidade de esclarecimento, de conhecimento, de preparo, oportunidade da nossa reforma íntima, da nossa melhora como seres humanos, como seres encarnados ou desencarnados. Que possa o estudo de hoje transcorrer em paz, em harmonia, com toda a proteção dos anjos guardiães, num clima de muito equilíbrio e de muita alegria. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Bom, feita a prece inicial, vamos lá. Página de preparo. É do livro Pão Nosso, capítulo 43, que fala Boas Maneiras. Como a gente já mencionou aqui, o pessoal mais antigo está acostumado, né? Eu não leio aqui no livro, porque a gente entrou lá no nosso site, www.evangelionolar2012.blogspot.com, e imprimiu a página de preparo e o texto do Evangelho com o significado das palavras mais difíceis. Então a gente acompanha por aqui, fica mais fácil, tá? Então, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 43, Boas Maneiras. Ele vem com uma citação de Jesus, que foi anotada por Lucas no capítulo 14, versículo 10. E assenta-te no último lugar. Então vamos lá, essa história, e assenta-te no último lugar, é referente ao item 5 do capítulo 7 de hoje. Eu vou até fazer uma leitura logo, eu vou até inverter aqui um pouquinho, para a gente poder ler aquilo ali, tá? Então, no item 5 do capítulo 7, vem assim: aquele que se eleva será rebaixado, né? Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus,
Fariseus eram pessoas muito orgulhosas, muito vaidosas, se achavam donas da verdade, né? Se achavam mais justas do que as outras. Enfim, informações sobre fariseus, saduceus, aquelas pessoas ali, você pode encontrar no próprio Evangelho. Antes do capítulo 1, introdução, tem ali o item 3, que ele coloca a referência sobre todos esses grupos, tá, de pessoas. Então, tem todo esse esclarecimento ali. Então, vamos lá. Jesus entrou em dia de trabalho na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que estavam lá o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Então Jesus falou o seguinte, né? Tem ali um lugar, aqui tá a parte da frente, né? Então aqui é a primeira fila, aqui a segunda, aqui a terceira, a quarta, a quinta e a última. Vou colocar assim para visualizar. Então tá aqui a última. Aí aquela pessoa chega cedo, olha ali, opa, é a primeira fila, é o melhor lugar, eu quero estar ali. Igual em casamentos, bodas, né, que a gente assiste as duas primeiras fileiras, hoje em dia já existe o hábito de se deixar vazio, né, porque já se compreende que ali são os convidados mais ilustres, mais importantes. Então aquela pessoa chega, senta lá, pum, é o primeiro a chegar, pega o primeiro lugarzinho. Aí fica olhando de trás, essa turma aí de trás, ó, perdeu o melhor lugar, eu tô no melhor lugar. E aí, na hora de começar o evento, chegam aquelas pessoas mais próximas, mais queridas, e o anfitrião daquela festa chega e fala assim: olha só, amigão, você não me leva a mal? É que esse lugar aqui é da minha mamãe, é da minha avó, é da minha esposa, é do meu filho. Você se importa, então, de ceder esse lugar para eles? Aí ele se levanta, toda aquela multidão vendo ele ali, né, se levantar com aquela cara sem graça. Ai, meu Deus do céu. Aí ele vem aqui, não tem lugar, não, senta lá no último lugar. Então Jesus falou isso, né? Para ter essa consideração. Senta na segunda, na terceira fila, então senta lá na última. Jesus recomendou que sentasse na última. Ó, olha lá, aí o que ele falou? Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: amigo, venha mais para cima, venha mais para perto de nós. Isso não será um motivo de glória diante de todos que estiveram convosco à mesa? Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. A gente vê também em eventos, né? Você senta lá na última cadeirinha, e aí a pessoa que está ali na frente, o anfitrião, fala assim: não, meu amigo, pode vir, venha mais para frente, sente aqui mais junto de nós. Isso é muito bacana, né? Você percebe, poxa, ele está tendo uma consideração comigo. Não é isso? Então, vamos voltar para a página de abertura. Eu já li então o item 5, né? Depois a gente vai ler o 6. Olha só como a pergunta que foi feita, né, que foi enviada da página de preparo, realmente tem a ver, né, com o livro, com o Evangelho. Então vamos lá. E assenta-te, capítulo 43, Boas Maneiras, livro Pão Nosso, e assenta-te no último lugar. Então vocês já entenderam, né, o contexto aí dessa frase. O mestre, nessa passagem, proporciona inolvidável, inesquecível ensinamentos de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Tá? É uma coisa muito simbólica ali, porque todo mundo de Deus vai receber a consideração, vai receber o auxílio.
Todavia, contém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente no mecanismo da vida comum, o mecanismo do nosso dia a dia. A recomendação do Salvador, de Jesus, presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando, empenhando-se em demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Não é verdade? Quem é espírita tem que ter muito cuidado. Aliás, não só espírita, mas de qualquer religião. Porque às vezes você vai, recebe um convite para visitar um local, e aí estão eles falando ali algumas coisas que você não concorde, que você entenda que com o seu conhecimento você sabe mais. Pode até ser verdade. E aí, não, eu vou dar uma lição a esse povo. Aí começa a fazer um discurso. Aquelas pessoas estão dispostas a ouvir esse discurso? Ainda não está no tempo delas de absorver aquela informação. E você acaba fazendo um papel de chato. A pessoa fica assim, mas que cara desagradável, hein? Eu tô aqui no meu canto, vem esse cara e começa a querer fazer aqui um discurso. Não é por aí. Vá lá com a sua humildade. Se você é aquele que sabe mais ou é o que sabe menos, vá com a mesma humildade. É isso que o Emmanuel propõe aqui. Vamos continuar. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, você percebe, não, esse bicho está equivocado, não é isso. Ainda assim, não é razoável que o homem esclarecido aí ingressado pela primeira vez se faça doutrinador austero e exigente. Austero é inflexível, Não é isso não. Aí está o palestrante lá, está um pastor, está um padre, aí você começa a bater boca com ele. Olha, já vimos várias reuniões acontecer isso. É uma situação extremamente desagradável para ambas as partes, Porquanto para a tarefa, ou seja, quer se fazer um doutrinador austero e exigente, porquanto para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Ou seja, não é você chegar, mesmo que a pessoa esteja falando ali, falou alguma coisa que você discorda ou que esteja errado, você não vai chegar no meio da multidão, olha, tá errado, hein? Não, é isso não. E ele lá, você quer corrigir, ainda assim, se você quiser, faça de uma forma que evite constrangimentos para todo mundo. Sérgio, mas ele devia ter estudado. Ele fez o que ele podia. Será que você também não vai errar nunca? Você se garante também em todos os eventos? Olha, eu não me garanto não. Eu estudo, me empenho, mas volta e meia eu dou uma escorregada. Eu acabo esquecendo algum detalhe. Então, você vai fazer o quê? Você pode discretamente colocar para ele, aguardar que se termine aquele evento, e aí numa conversa em particular, mas não seria isso aqui não? Com certeza, na semana seguinte, se realmente for, ele vai fazer a correção, evitando um constrangimento, evitando a quebra do equilíbrio e da harmonia naquele evento, como a gente falou aqui no início do estudo de hoje, não é isso? E principalmente o respeito. Então colocou ali, ó. Cadê? Porquanto para a tarefa de retificar, corrigir ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelo laço da fraternidade legítima, De uma maneira fraterna, e não de uma maneira agressiva, imposta.
Somente assim, fraternidade legítima, conseguirá alijar, desvencilhar-se, eliminar, expulsar, né, essa imperfeição, eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, asseverava, provava, né, que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes, não ataque, né, os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição do quanto já tenhas conquistado no domínio do amor e da sabedoria. Se você chega num local e aí você quer ofuscar, quer se mostrar, vamos dizer assim, né? Você está trabalhando orgulho e vaidade. Olha aí. Você está querendo mostrar que é o tal, que é o bom. Será que é por aí? Então a gente vai fazer como? De uma maneira discreta, conversa, coloca. Se for aberto, né, naquele estudo, no evento que você tiver para perguntas, aí sim você vai e faz a sua pergunta. Mas se a resposta não for convincente, tudo bem. Né? Depois, se você quiser, conversa. Poxa, mas é que eu vi isso aqui, eu vi aquela citação ali. Você já observou isso? E aí sim, vocês juntos vão conseguir chegar a um denominador comum, né? Então ele coloca: se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exigindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. Captou? Às vezes a tua intenção é até boa, mas você quer impor, você quer... Então não tem problema. Eu acredito em reencarnação, meu amigo lá não acredita. Tá bom, é o direito dele. Mas eu já sei que acreditando ou não, todo mundo vai encarnar, vai reencarnar, tudo bem. Né? Então, ficou aí essa mensagem. Vamos lá. Agora, a gente volta para o capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 5 e 6. O 5 a gente já leu, que acabou sendo um preparo para a página de preparo, né? O item 5 hoje foi um preparo para a página de preparo. Então vamos ao item 6. Essas máximas sobre aquela história, né, de ser o último, não pegar o primeiro lugar, né, porque senão vai ser convidado a sentar lá na última fileira. Pega a última fileira, que aí você vai ser convidado a sentar mais para frente, né? Então no item 6 vem assim: estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração, e ele fala: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a sua superioridade ou a infantilidade. Isso a gente estudou no número Evangelho no Lar, se não me engano, 52, né? Quando a gente viu o item 1 e 2. Então a gente falou sobre isso, ok? Então a mesma ideia fundamental se nos depara nessa outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado, quer dizer, exaltado, né? Aquele que se elevar será rebaixado. Então aquele que quer se colocar como o tal, como bom, como o máximo, eu estudei, aqueles ali não estudaram nada, eu sou o melhor. Em termos de evangelho, se você estudou, aprendeu, leu aqui, né, o evangelho, leu aqui os 5 livrinhos aqui, né, dessa coleção que a gente mencionou, e ainda se coloca como eu sou tal, essa turma aí, bando de ignorantes, eu é que sei porque eu estudei. Rapaz,
Agora eu estou preocupado com você. Sabe por quê? Porque tudo isso daqui são ensinamentos que nos levam à prática de quê? De você controlar o orgulho, controlar a vaidade, desenvolver os sentimentos e as atitudes da humildade. E aí essa pessoa que fala que leu tudo isso, está agindo dessa forma, olha, me desculpa a sinceridade, mas se você fez isso, leu isso tudo e continua agindo assim, você não entendeu nada. Quer um conselho? Leia de novo. Leia de novo com bastante atenção. Né? Então, porque você está praticando o orgulho e a vaidade. Então, vamos ter que fazer o dever de casa de novo. Vamos ler direitinho e aprender, né? Com relação a isso. Então, vamos lá. O Espiritismo sanciona, confirma pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes nos mundos dos espíritos os que eram pequenos na Terra. Chico Xavier, Gandhi, né? Eram pequenininhos aqui na Terra, não eram chefes de Estado, nem líderes assim maravilhosos. Nelson Mandela, né, que agora ele se tornou presidente, mas olha quanto ele passou, tantas pessoas, né, queridas, e pessoas simples também no nosso dia a dia. Aí quando desencarna, lá é elevado. Aqui na Terra se sentam no último lugar, na última fileira. E aí quando desencarna, quando vai para o plano espiritual, são elevados. Já aqueles que aparecem na televisão, eu prometo, isso, muito bem, tal, né? E aí nas atitudes, né, não faz nada, é rebaixado. Então vamos lá. Ou seja, os elevados, né, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levem consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram que deixar aqui o que lhe constituía a grandeza terrena, e que não se leva para a outra vida riqueza, títulos, glória, nobreza do nascimento. Já teve, né, em doutrinações de obsessão, a pessoa falar, não, eu sou um barão. Lá ninguém é barão não, ninguém é rei, ninguém é nobre, ninguém tem isso não, todo mundo é igual. Com relação aos títulos não tem valor nenhum. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porque eles chegam, eu sou o barão, eu sou o barão, eu sou o barão, né? E aí quando chega lá, ele se encontra com todos aqueles plebeus, vamos dizer assim, sem o título de barão, ele se sente constrangido. Aquele orgulho todo vai para o ralo, né? Então, se sente humilhado nesse ponto, quando lhes torna a nova posição. Colocados acima de si, os resplandecentes, brilhantes de glória, os que eles na terra espezinhavam, humilharam, né? Então, que aquele barão ali humilhou, esculhambou, tratou mal, ó, lá no plano espiritual, pelos princípios morais, pelas virtudes, está acima dele. E aí acaba sendo uma grande lição, né? O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte as mais ínfimas, insignificantes, menores condições. Às vezes aquele que foi um rei, milionário, né, poderoso e não fez nada, muitas vezes ele reencarna
com aquele mais simples, mais pobre, mais humilde, para ele aprender os valores. Um político que tem ali aquele poder, um governador, um prefeito, aí tem aquela chuva, né? Várias casas, cidades inundadas, tem que fazer a reforma naquela cidade, as obras de contenção para que nas próximas chuvas não venha a cair de novo. Aí ele recebe o dinheiro do Estado, faz uma obrinha safada ali, só falando dessa maneira, né? Ou melhor, não devia falar dessa maneira, desculpem, mas uma obrinha bem com o material mais barato possível, né? Para poder botar no bolso o resto. E aí vem a outra enxurrada, outra chuva, desaba de novo. Esse político, numa outra encarnação, ele vai nascer como um morador dali. Vai morar numa cidade, num local que passa esse mesmo problema, né? Então é isso que ele coloca, entendeu? A gente usou aqui um exemplo, né? Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Hoje a gente está correndo um pouquinho aqui, né? Estamos um pouquinho em cima da hora, mas ainda assim, para facilitar esse entendimento, nós trouxemos um texto complementar. Não é da obra aqui do Fonte Viva e nem do Evangelho, mas é um texto que tem tudo a ver. É um texto chamado A Casa no Céu. Diz assim, isso também está lá na nossa página, tá? www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Você vendo ali no estudo, né? Tem a página de preparo, o estudo do Evangelho, e logo abaixo a gente já colocou ali, texto complementar, A Casa no Céu. Um homem muito rico morreu e foi recebido no céu. Um anjo guardião o levou por várias alamedas, né? Por algumas ruas, mostrando as casas. Aí eles passaram por uma casa mais linda, com uns jardins assim, muito bonitos. E aí o homem perguntou, né, a pessoa, quem mora aí? E o anjo respondeu, aí é o Raimundo, rapaz. Aquele seu motorista que morreu no ano passado. Aí ele ficou pensando, né? O Raimundo, meu motorista, tem uma casa dessa? Caramba, olha, aqui é bom demais, hein? Meu Deus, que beleza! Continuaram seguindo e viram uma outra casa mais bonita ainda. Ele falou, caramba, que coisa linda! Quem mora aí? Aí o anjo respondeu, essa aqui é a casa da Rosalina, aquela que foi a sua cozinheira. Ele falou, meu Deus, a Rosalina, a minha cozinheira, nessa casa linda, mais linda ainda. Olha, se os meus empregados moram em casas desse jeito, eu tô doido para ver a minha. A minha, no mínimo, vai ser um palácio, né? Vai ser algo sensacional. Ele estava ansioso, aí, nisso o anjo parou diante de um barraco. Um barraco ali cheio de tábua velha, de tábua podre, né? Aquele barraquinho bem michuruca. Sabe quando você vai construir uma casa e aí os pedreiros fazem primeiro aquele barraquinho, né? Para eles poderem trocar de roupa ali e tal, né? E aí, enfim, ele poder começar a construir a casa. Então, aquele barraquinho bem cheio de tábua velha, enfim. Aí o anjo chegou e falou assim, essa aqui é a sua casa, tá? Aí aquela pessoa que tinha sido rica, ele falou, o quê? Essa é minha casa? Ficou indignado. Como é possível isso? Vocês sabem construir casa muito melhor do que essa? Que brincadeira é essa? Aí o anjo guardião falou assim, nós sabemos sim, mas a gente constrói só a casa. Como assim? O material para construir a casa é selecionado e enviado por vocês mesmos. E você, com as suas atitudes enquanto encarnado,
foi o que você enviou, foi o que deu para fazer. Captaram aí a ideia? Vem aqui uma mensagem: cada gesto de amor e partilha é um tijolo com o qual construímos nossa evolução. Tudo se decide por aqui mesmo, nas escolhas e atitudes de cada dia. É importante nós pensarmos a respeito de nossos valores, atitudes e ações, para que mais tarde não venhamos a sofrer pelas consequências de nossos erros. Tenha muita paciência e sabedoria diante dos problemas e muita força e garra diante dos obstáculos. Bom, a gente está aqui com a nossa hora um pouquinho comprometida. Vamos então diretamente à prece, né? É aquele momento que a gente dá as mãos, eleva o pensamento às pessoas, né? Vocês vão citar o nome das pessoas encarnadas ou desencarnadas, que vocês desejam bem, desejam que recebam aquilo de melhor, que tenham todo o auxílio, todo o amparo do plano espiritual, tá ok? Eu vou fazer a prece, pausa, e aí depois que pausar continua para a gente dar sequência. Então vamos lá. Deus, Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, viemos aqui nesse momento pedir muito por todas as pessoas às quais mencionaremos o nome a partir de agora, que possam elas receber a luz, o auxílio, o amparo e a proteção que lhes for possível. Muito obrigado, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes. Pausou. Soltou o pause. Então, vamos lá. Hora da fluidificação da água. Aquele que estiver pela primeira vez, entra lá, www.evangelionolar2012, clica www.evangelionolar2012.blogspot.com. Clica no ano 2012 agosto, tem um estudo completo sobre a água, os efeitos da água fluidificada, tá ok? Então, vamos fazer assim, ó. Não é encostado não, ó, esticado, estendidos para cá. Você aí com a sua água pode fazer, né? Podem fazer a prece. Deus, Jesus, Espíritos amigos, benfeitores queridos, viemos aqui neste momento pedir que possa esta água receber os bons fluidos, as boas energias e as boas vibrações, para que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor, tudo aquilo que fará bem a nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, colocamos aqui. Chegou a hora de finalizar, né? Vamos então à prece de encerramento. Vamos lá. Querido Deus e amado Mestre Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade da prática do Evangelho no lar, do esclarecimento, da reflexão que com certeza agora invadiu nossos corações, para que repensemos as nossas atitudes, para que tenhamos cautela antes da precipitação e que possamos agir sempre de forma fraternal, tolerante e paciente com o nosso próximo. Agradecemos a presença dos anjos guardiães que aqui estiveram e que possamos ter uma semana de muita paz, de muito auxílio, de toda a proteção que nos for possível, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus. Sendo assim, damos por encerrado o estudo de hoje e que possamos estar aqui novamente na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Bom, finalizando, né? Só nos resta dizer tchau e até a próxima semana. Fiquem com Deus, muita paz, ok? Tchau, tchau!